A aula de hoje é sobre medidas descritivas. Quando fazemos uma análise estatística que consiste em descrever os dados observados, utilizamos alguns recursos, dentre eles o cálculo de medidas descritivas. Estas se dividem em dois grupos, medidas de tendência central e medidas de dispersão. As de tendência central, que consistem em média, mediana e moda, são medidas que têm como objetivo indicar o padrão de valores de um conjunto de dados. Já as medidas de dispersão, onde nós veremos amplitude total, desvio padrão, variância e coeficiente de variação, são medidas que têm por objetivo indicar o grau de variabilidade dos valores do conjunto. Em relação à média, o símbolo utilizado para essa medida de tendência central depende de quais os dados que eu tenho disponível para análise. Se os dados forem amostrais, eu vou ter a média simbolizada por x-. Se os dados disponíveis são de toda a população, eu vou ter como símbolo a letra grega μ. O cálculo em relação à média consiste em somar todos os valores observados da variável x e depois, para esse resultado, fazer a divisão por n, onde n é o tamanho da amostra. Veja o exemplo. Se eu considerar um grupo de 10 pessoas e quiser calcular a sua idade média, o que eu devo fazer então? Somar essas 10 respostas de idade e, no fim, dividir por 10, que é a quantidade de pessoas. Para esse exemplo, a soma é 190 e a média resulta em 19 anos, ou seja, se eu fosse distribuir igualmente as idades entre as 10 pessoas, cada uma teria 19 anos. Uma observação importante é que a média é uma medida exclusiva para variáveis quantitativas, pois no momento que eu preciso somar as respostas têm que ser numéricas. Veja a situação. Para o mesmo exemplo anterior, se em vez do valor 19, ou seja, de uma pessoa com 19 anos, tivesse no grupo uma pessoa com 58 anos. O que eu quero mostrar com isso? Uma situação onde eu tenho um valor atípico dentro do conjunto de dados, pois essas pessoas é um grupo de jovens e eu tenho uma pessoa com uma idade mais elevada agora no conjunto. O que isso deve fazer com a média? Vejamos, a soma passa a ser 229. Quando eu divido por 10, que é o número de pessoas, a média, que antes era de 19, passou para 22,9 anos, devido ao valor atípico, ou seja, a média é uma medida afetada por valores fora do padrão, atípicos. Se tiver um valor fora do padrão mais acima do conjunto, essa média fica mais elevada. Se o valor fora do padrão fosse abaixo do padrão do conjunto, eu teria uma média menor. Esse exemplo 3 é para mostrar o cálculo da média para situações em que os dados disponíveis já estão organizados numa tabela de distribuição de frequências. Como eu devo proceder? Bom, pela lógica, se eu estou falando de uma amostra de 20 pessoas e quero calcular a idade média, o que eu devo fazer é somar as 20 idades e dividir por 20. Nesse caso, o que a tabela está dizendo? Que eu tenho duas pessoas com 15 anos, isso faz considerar o 15 mais 15. Tenho mais 4 pessoas com 17 anos, então, prosseguindo na soma, eu vou incluir 4 pessoas de 17 anos, 5 pessoas de 19, 8 pessoas com 20 e uma com 24, somando um total de 377 anos de idade para as 20 pessoas. Essa é uma maneira de resolver a média aqui. No entanto, imagine se essa amostra fosse de 200 e não seria conveniente fazer a soma de uma por uma das idades. Então, uma alternativa, quando eu já tenho os dados em distribuição de frequências, é multiplicar cada valor de x pela respectiva frequência. Veja, se eu fizer 15 vezes 2, vou ter os 30 anos de idade dessas duas primeiras pessoas. 17 vezes 4, eu tenho a soma das 4 idades dessas pessoas com 17 anos. E assim por diante. Então,
Somando esses resultados, eu chego aos mesmos 377. Então, agora, para fazer a média, basta dividir essa soma pelo número de pessoas, que é 20. Resultado, idade média das 20 pessoas, 18,85 anos. Agora a mediana. A mediana, na verdade, não é um valor calculado, e sim localizado. A mediana consiste no ponto que eu posso dizer que 50% dos valores mais baixos de x estão para um lado e 50% dos valores mais altos estão para o outro. Veja o exemplo. Considere a idade de 7 pessoas. Se eu quiser deixar 50% dos mais novos para um lado e 50% dos mais velhos para o outro, eu devo primeiro ordenar as respostas. É o que está feito aqui em vermelho. Se eu ordenar as respostas, vou ao ponto central, que no caso é a quarta pessoa dessa lista, que tem 20 anos. Portanto, para esse exemplo, a mediana é de 20 anos. Numa situação em que n é par, por exemplo, idade de um grupo agora de 8 pessoas, o mesmo procedimento. Primeiro eu ordeno as respostas, só que na hora de pegar o valor que está no meio, eu vou ter duas respostas de idades no centro do conjunto. Nesse caso, eu devo fazer a média das duas idades centrais. Então, entre 18 e 20 anos, a média é 19. Portanto, para esse exemplo, mediana é 19 anos de idade. Agora notem o seguinte, eu estou usando o mesmo exemplo, só que eu estou colocando um valor atípico para mostrar justamente uma das características da mediana. É que ela não é uma medida afetada por valores extremos. Veja aqui, se eu for obter a mediana agora, eu permaneço tendo o 18 e o 20 no centro do conjunto e continuo com a mediana igual a 19 anos, apesar de ter nesse grupo um valor de idade atípico em relação ao conjunto. Então, diferente da média, a mediana é uma medida que ou não fica afetada ou fica muito pouco afetada por valores atípicos, ou seja, valores extremos em relação ao conjunto de dados. Agora, por fim, em relação à mediana, quando os dados já estão agrupados, como eu devo proceder? Bom, aqui eu tenho 20 pessoas e as respectivas idades, eu quero a mediana. Então, na hora de ordenar as idades, eu devo considerar 20 idades, e não apenas essas 5 que eu estou observando aqui. Eu devo levar em consideração as frequências. Então, se eu fosse ordenar um por um, o que eu teria? 2 pessoas com 15 anos, 3 pessoas com 17, outras 3 com 19 e assim por diante, e vou lá buscar os valores que estão no meio, já que n é par, serão 2 valores. Então, nesse caso, mediana é 20. Só que, novamente, se os dados já estão agrupados e a amostra fosse bem maior que 20, dá muito trabalho fazer essa ordenação individual. Então, o que eu posso fazer? Bom, mantendo essa tabela como está, eu vou considerar que esses dados já estão ordenados e vou considerar as frequências. Então, a primeira coisa a considerar é qual é a posição central do conjunto para uma amostra de tamanho 20. Nesse caso, o décimo e o 11º. Então, agora eu vou olhar o seguinte. Na primeira linha, eu tenho as primeiras duas ocorrências dos valores de x ordenados, o primeiro e o segundo. Se eu considerar ainda a segunda linha, eu tenho mais 3 pessoas, então fecha um total de 5 observações até a segunda linha. Como não incluiu ainda o décimo e o 11º, eu ainda não encontrei a mediana, que nesse caso é referente à linha 17. Bom, seguindo, eu tenho mais 3 pessoas na terceira linha, que vão do sexto ao oitavo, a sexta à oitava ocorrências, correspondem esses aqui. Ó. Bom, na quarta linha, eu tenho do 9º ao 19º casos de idade na forma ordenada. E todos têm 20 anos. Portanto, essa quarta linha da tabela inclui a 10ª e a 11ª posição, que correspondem à mediana. Então, essa quarta linha está me avisando que o 10º e o 11º têm 20 anos, portanto, a mediana do conjunto é a média entre essas duas idades, que por serem iguais, é a própria mediana. Então, o resultado final desse exemplo
mediana 20 anos. Por fim, a última medida de tendência central que nós vamos observar é a moda, que é simbolizada por MO. Não existe fórmula para a moda, eu apenas vou dizer que moda é o valor da variável x que ocorre mais vezes, ou seja, com maior frequência. Então é necessário fazer a contagem das respostas, aquela que aparece mais vezes passa a ser a moda. A moda se aplica a qualquer tipo de variável. Primeiro exemplo, estou falando da idade de uma amostra de 8 pessoas. O que eu vou verificar? Qual das idades ocorreu mais vezes? Nesse caso, moda 20 anos. Segundo exemplo, pode ser que ocorra um empate. Por exemplo, aqui eu tenho tanto o 18 como o 20 como dois valores empatados com a maior frequência. Então, nesses casos, na hora de escrever a resposta da moda, eu vou dizer que é 18 e 20 anos, ou seja, eu não faço média nem nada em relação a essas idades, eu apresento as duas separadamente. Então, esse exemplo 2 é o caso em que eu digo que a distribuição é bimodal, ou seja, tem duas modas. Para casos em que ocorre empate de 3 ou mais resultados com a maior frequência, nós vamos dizer que a distribuição não tem moda, ou seja, a resposta para moda é dizer que a distribuição é amodal.